Bom, eu vou resolver algumas questões de PA da apostila. A primeira questão diz o seguinte: tem x1, x2, x3 é uma PA. Ele diz que x2 é igual a 1, ou seja, o termo do meio é igual a 1, e ele pergunta quanto é log na base 9 de x1 mais x2 mais x3. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é relembrar a maneira conveniente de escrever três termos consecutivos de uma PA. Se a gente tem três termos e ele deu o termo do meio é 1. O termo anterior dele, pela propriedade de uma PA, é escrito como o termo do meio menos a constante R. Então o termo anterior a ele vai ser 1 menos R. Pela mesma propriedade, o próximo termo vai ser ele, 1, mais R. E assim a gente consegue resolver esse logaritmo, porque se a gente substituindo os termos escritos dessa maneira no logaritmo, a gente vai ter que esse menos R vai cancelar com esse R, restando só 1 mais 1 mais 1. Então isso vai ser 1 mais 1 mais 1 igual a 3. E para resolver esse logaritmo é bem simples, tem várias maneiras. Uma delas é pensar qual é o número que eu vou elevar o 9 para que ele se torne 3. A gente sabe que a raiz quadrada de 9 é 3. Ou a gente pode reescrever o 9 como 3 ao quadrado. E esse expoente que está na base, ele vem para frente como 1 sobre. E aqui ficou fácil, porque log de 3 na base 3 é igual a 1. Se isso é igual a 1, resta só meio, que é a resposta. Para relembrar mais sobre PA, vou resolver a questão 3. A questão 3, ele pergunta qual é o A10, ou seja, qual é o 10º termo dessa PA. E ele dá essa PA. A gente sabe que a razão de uma PA é o valor que eu tenho que somar para chegar no próximo termo. Então a gente pode determinar a razão subtraindo o segundo termo, o A2, menos o A1. E é isso que a gente vai fazer. Escrevendo 3A sobre 2 menos A, vai resultar. A gente escreve tudo na mesma base 2, repete o 3A, subtraído, multiplica 2 vezes A, vai dar 2A. Isso vai resultar 3A menos 2A, resta só A. Tudo isso sobre 2. E esse valor é a constante R, que a gente precisou somar no primeiro termo para chegar no segundo. Se ele pergunta o A10, a gente sabe que qualquer termo de uma PA pode ser escrito como o primeiro termo mais n menos 1 que multiplica a constante R. Então o nosso 10º termo, o nosso A10, vai ser o primeiro termo, que a gente vê que é A, mais o n, nesse caso, vai ser 10. Então, 10 menos 1 vai ser 9. Vezes R. R a gente determinou que é A sobre 2. Resolvendo isso, a gente vai encontrar no denominador 2. Esse 2 vai multiplicar esse A, ficando 2A. Repete a soma e bota o que resta, 9A. Resolvendo isso, 2 mais 9 resulta em 11A sobre 2. E essa é a resposta, 11A sobre 2. É o 10º termo dessa PA. A nona questão é uma questão muito interessante. Ela diz o seguinte, que um triângulo retângulo tem seus lados em PA de razão 5. Ele pede quanto mede a área desse triângulo. A primeira coisa que a gente faz é desenhar um triângulo retângulo. A gente sabe que um triângulo é retângulo. Retângulo vem de ângulo reto, então ele possui um ângulo reto. Agora, se ele disse que os lados desse triângulo estão em PA e a razão é 5, é interessante a gente notar que no triângulo retângulo o lado maior é a hipotenusa, é sempre o lado maior. E os catetos, os lados podem ser maior a base ou maior a altura, depende. O importante é a gente conseguir descrever esses lados por meio de uma PA de maneira correta. O que eu quero dizer com isso é que o lado maior vai ser o termo maior
Ou seja, se esse lado for o lado que mede A, por exemplo, esse lado aqui, se ele for, como ele é menor que esse lado, ele vai ter que medir A menos 5. Esse menos 5 vem por causa que ele está em PA. E o termo maior vai ser o termo anterior mais 5. A mais 5. Essa é a maneira conveniente de a gente escrever um triângulo retângulo com os lados em PA. Agora, para tirar informações desse triângulo, a gente tem que lembrar da fórmula de Pitágoras, que a soma dos quadrados dos catetos vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. Então a gente tem que resolver isso. Se eu chamar esse aqui de x, esse aqui de y, esse aqui de z, vai ser esse ao quadrado mais esse ao quadrado igual a esse ao quadrado. Então, esse ao quadrado vai ser simplesmente a ao quadrado. Agora, mais esse lado ao quadrado, a menos 5 ao quadrado é um produto notável, que é quadrado do primeiro, esse menos vai ficar menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é 25. Eu estou fazendo essa primeira parte. Aqui resolvendo, a gente vai encontrar a mais a ao quadrado, 2a ao quadrado. 2 vezes 5, menos 10 vezes a, mais 25. Isso tudo, essa é a primeira parte. Agora, a hipotenusa ao quadrado vai ser a mais 5 ao quadrado. Isso também é um produto notável, que é quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, isso vai ser igual a esse produto notável. Quadrado do primeiro mais duas vezes a vezes 5 vai ser a mesma coisa, 2 vezes 5. Então aqui vai ficar 10, só que em vez de menos vai ficar mais 10. Mais 10a, quadrado do último, que é 5, então mais 25. O que é interessante que a gente pode cortar um a de um lado, com esse 1a aqui, e 25 com 25. Restando, sobrou 1a ao quadrado desse lado. Esse 10a pode vir para cá como menos 10a. Como já tinha menos 10 aqui, vai ficar menos 20a. E não sobrou mais nada, isso igual a zero. Para resolver essa equação do segundo grau é bem simples. A gente pode botar o a em evidência. Botando o a em evidência, para multiplicar para voltar para cá, tem que multiplicar por a. E para multiplicar para voltar para cá, tem que multiplicar por menos 20. Para que essa multiplicação seja zero, a gente tem duas possibilidades. Ou a igual a zero, ou a menos 20 igual a zero. Mas perceba, se a for igual a zero, a gente vai ter esse lado nulo, esse lado igual a zero. Como a gente não pode ter uma medida zero, a gente vai considerar o próximo caso, que é a menos 20 igual a zero. A menos 20 igual a zero vai resultar, menos 20 vai para o outro lado, a gente encontrou que a é igual a 20. A partir daí, fica simples notar que esse triângulo, na verdade, esse lado é A, então esse lado é 20. Esse lado é A menos 5, então é 20 menos 5. Esse lado é 15. E esse lado é A mais 5, então é 20 mais 5, 25. Como ele pede a área, fica fácil agora. A área desse triângulo retângulo é base vezes altura dividido por 2. Então a área vai ser base, que é 15, vezes a altura, que é 20, dividido por 2. 20 dividido por 2 a gente pode cancelar, ficando só 10. Então a área vai ser 15 vezes 10, multiplicar por 10 é acrescentar um zero, então fica 150, que é o resultado. A questão 21 diz o seguinte: em uma gincana tem 20 caixinhas, e essas 20 caixinhas estão distantes 4 metros uma da outra. O competidor ele se encontra 5 metros da primeira caixinha. A gincana diz que o competidor deve correr até a primeira caixinha e voltar, depois correr até a segunda caixinha e voltar, e assim fazer esse percurso até chegar à 20ª caixinha. A pergunta é: quantos metros ele percorrerá até chegar à 20ª caixinha? O que a gente tem que perceber aqui
é que por trás dessa brincadeira existe uma PA. Note que, se a gente analisar primeiro todo o percurso que ele faz só indo, primeiro ele vai até a primeira caixinha, depois só indo ele vai até a segunda, depois só indo ele vai até a terceira. Então, primeiro, como primeiro termo de uma PA, a gente tem esses 5 metros, que é a distância que ele começa até a primeira caixinha. Depois, a gente percebe que para ele passar da primeira caixinha para a segunda, e da segunda para a terceira, e assim por diante, até a última, tem uma constante que a gente vai somar, que é a distância entre cada caixinha, que é 4, ou seja, a razão da nossa PA vai ser 4. A gente tem o primeiro termo, que é 5, e a razão 4. Então assim a gente consegue determinar qual é a distância de onde o competidor começa até a última caixinha. Essa distância vai ser exatamente o A20, que vai ser a distância em que a última caixinha se encontra. A gente sabe que isso vai ser o primeiro termo, que a gente sabe que é 5, mais n menos 1. N é 20, então 20 menos 1 é 19. 19 vezes R, só que R é 4. Resolvendo isso, a gente encontra 5 mais 19 vezes 4. 19 vezes 4, 76. 76 mais 5, 81. Então a 20ª caixinha se encontra a 81 metros do competidor. A gente guarda essa informação. Por quê? Porque a gente quer a soma dessas distâncias. O que eu quero dizer? Primeiro ele percorre essa distância, depois essa distância, depois essa, depois até a última. Então o que a gente quer na verdade é a soma desses 20 termos, porque ele vai e volta. Sempre começa de onde ele partiu. Então se a gente quer a soma a gente sabe que é o primeiro termo, 5, mais o último termo, que é 81, vezes n. N é a quantidade de termos, que é 20. Tudo isso dividido por 2. 20 dividido por 2, a gente pode cancelar e virar 10. Aqui a gente vai encontrar 86 vezes 10 é a mesma coisa que acrescentar um zero. Então o S20, a distância, só o caminho que ele faz para ir é 860 metros. Mas isso a gente calculou só o caminho que ele faz para ir. Ele também faz o caminho de ida e de volta. Mas como o caminho de volta é igual ao caminho de ida, a gente basta somar esse mesmo valor. Porque essa foi a distância que ele fez para chegar e essa foi a distância que ele fez para voltar. Todas as corridas. Então somando esses dois valores, a gente encontra 1720, que é a resposta. Entendeu que a gente tem que somar? Esse valor é só o valor que ele fez para ir. E esse valor é o valor que ele fez para voltar. Como são iguais, a gente soma eles e encontra o resultado. A questão 17 é sobre números triangulares. Números triangulares é um assunto que quem descobriu esses números foram os gregos. Eles estavam interessados em vários tipos de números. Existem vários tipos. Números triangulares, números quadrados, números pentagonais, etc. Essa questão, ela fala o seguinte, que ele tem números triangulares e o valor do número é a quantidade de pontinhos dessa sequência. No primeiro tem um pontinho, no segundo tem 3, no terceiro tem 6. A pergunta é, quantos pontinhos vamos ter no número triangular de número 100? O padrão que a gente tem que notar aqui é que no primeiro número triangular, a gente tem um pontinho na base. No segundo, nós temos 2 pontinhos na base. No terceiro, 3 pontinhos na base. Então, seguindo essa sequência, no número triangular número 100, a gente vai ter 100 pontinhos na base. Essa é a primeira coisa. Depois, a gente percebe que a formação é a seguinte. A base é composta pelo número de pontos da posição e a linha de cima tem um ponto a menos. Perceba, a segunda tem 2, a linha de cima tem 1. A terceira posição tem 3 pontinhos na base
2 pontinhos, 1 pontinho. Então, a formação é a seguinte: na base a gente tem a mesma quantidade de pontinhos da posição e vai diminuindo de 1 em 1 pontinho até chegar no topo que só tem um pontinho. Então, o número triangular número 100 vão ser 100 pontinhos na base e na linha anterior vão ser 99 pontinhos e assim por diante até a gente chegar com um pontinho lá no topo só. Como ele quer o número triangular número 100, a gente tem que fazer essa soma, porque isso vai dar a quantidade de pontinhos que tem esse número triangular. A gente não precisa fazer isso na mão, porque a gente sabe que isso constitui uma PA de razão 1, porque o próximo termo é obtido somando 1, e o primeiro termo dessa PA é 1. Então a gente tem que fazer a soma dos 100 primeiros termos de uma PA, que o primeiro termo é 1, mais o último termo, que é 100, tudo isso vezes n, que é a quantidade de termos, que é 100, e tudo dividido por 2. 100 dividido por 2, a gente sabe que é 50. Aqui, 100 mais 1, então o S100 vai ser 101, que é 100 mais 1, vezes 50. Aqui a gente pode fazer como 100 vezes 50 mais 1 vezes 50. 100 vezes 50 é a mesma coisa aqui. 1 vezes 5, que é 5, mas tem 2 zeros com 0, então fica 3 zeros. Mais 1 vezes 50, 50. Então é 5.050. Então o número triangular de número 100 tem 5.050 pontinhos.